A Patrulha do Consumidor começa com esse exemplo. Você que é casado, imagine a seguinte situação. Anos depois do casamento no civil, né? Que você assina lá os documentos, está casado no civil. Você precisa de uma segunda via dessa certidão de casamento. Vai ao cartório para pedir essa segunda via e descobre que, na verdade, o seu casamento, oficialmente, ele nunca existiu. No papel, ele não existe. Esse é exatamente o problema da Raimunda e do José. Eles são casados há mais de 30 anos, já têm filhos e tal, mas quando precisaram comprovar que são casados, descobriram que não tem registro nenhum. Parece mentira, parece brincadeira de mau gosto, mas foi o que aconteceu e a gente vai ver detalhes agora na história contada pelo patrulheiro Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos chegando na Vila Brasilândia, um bairro muito tradicional aqui da zona norte de São Paulo. O caso que nós viemos contar aqui é algo que deixa as pessoas impressionadas. Você já imaginou ser casado durante 31 anos e na hora que você precisa da comprovação do documento oficial, você encontra dificuldades para provar esse vínculo? Essa é a história da Raimunda e essa é a história do esposo dela, do José. Os dois, o casal Mendes, casou no dia 21 de maio de 1983, na cidade de Mongaguá, que fica aqui no litoral de São Paulo. Só que pouco tempo depois, os dois tiveram necessidade de comprovar o vínculo, quiseram tirar um novo documento original. Aí, a Raimunda começou a dor de cabeça. Vocês não conseguem provar o vínculo, apesar de ter um xerox dessa documentação, dos dois terem procurado um cartório aqui na Zona Norte. Aí você pagou uma taxa e falou, olha, eu gostaria de ter um vínculo oficial, direitinho, tudo certinho, e ninguém conseguiu resolver. Porque até então eu não sabia que o cartório não tinha lavrado o meu casamento, o nosso casamento, né? O cartório de Mongaguá. O cartório de Mongaguá. Esse documento aqui, na verdade, é uma xerox do casamento, uma xerox do dia, consta tudo direitinho. Ela, na época, acabou mudando para o sobrenome Mendes. Os dois são do Ceará, são da cidade de Crateús. E aí começou a dor de cabeça, porque você não consegue provar? Não consigo. Ela fez a solicitação, a Raimunda, ela tomou a iniciativa, fez a solicitação a primeira vez. Esperou 10 dias, disseram que o cartório não tem essa documentação. Aí ela foi além. Você foi atrás de mandar essa documentação, um outro cartório mandou para Mongaguá e a resposta foi a mesma. Procurou quando eu liguei e falou, Raimunda Neide, não tem nada, não consta nada no cartório. Não tem nome seu no livro no dia 21 de maio de 83. Tem 5 casamentos, mas o seu nome não consta no livro. Inclusive, ele perguntou, você lembra a cor do livro que você assinou? Eu falei, mas isso não é pergunta que você me faça. Você acha que eu tenho obrigação, depois de 30 anos, eu lembrar a cor do livro? Bom, o que pode ajudar a Raimunda e o José é o seguinte. No dia do casamento, 2 testemunhas que estão aqui, né? Deixa eu conversar aqui com o Antônio. Vem cá, Antônio. O Antônio e a Maria, que também são casados, os dois podem comprovar a versão do casal. Vocês foram no casamento? Foram. Foram testemunhas? Foram. E o que você acha que aconteceu, Antônio? Não dá para entender. Porque você assina e depois você não tem prova? Você tava lá dentro, você foi lá de padrinho, você tava lá no casamento? Tava, eu e ela, nós estava lá. É muito aborrecimento. Você foi atrás do documento original porque seu filho parece que precisou de um financiamento, entrou na faculdade, foi isso? Meu filho passou na prova Da faculdade de arquitetura, né? de arquitetura. E aí pediram o documento original de casamento dos pais. Ele ganhou metade da bolsa, o direito, né? Isso. Não foi 100%, 50%. Só que a faculdade só fazia a matrícula se tivesse todos os documentos originais e as xerox. Não fazia se eu levar só as xerox. E quando foi isso? 2012. 2002. De lá pra cá, não consegue resolver. Não. E esse ano ele falou, mãe, por favor, Resolve. resolva isso, vê se você tira essa certidão de casamento, porque esse ano eu vou passar na prova, de novo eu vou repetir a prova. Porque até então ele não conseguiu, porque a gente não pode ele pagar. perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu o benefício. Perdeu o benefício de fazer a faculdade de arquitetura em 2012. Porque você não tem o documento oficial. Porque ele ia fazer a matrícula para começar no bloco de 2013, Isso. né? Então é outra dor de cabeça. Outra dor de cabeça. Vai ter que prestar vestibular de novo, Vai rapaz. ter que prestar o vestibular novamente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar lá para a cidade de Mongaguá, pro cartório lá, para que a gente possa ver aquilo que aconteceu, porque até agora a Raimunda não consegue resolver, o esposo não consegue resolver. Nós vamos, portanto,
ligar para lá para a gente saber exatamente aquilo que aconteceu. Vamos ligar lá para Mongaguá. Tá, ok. Bom, uma dificuldade aí. O número que você chamou, que é o número que consta do cartório, não recebe chamadas, é isso? Isso. Então fica difícil mesmo. Aí tá difícil. Porque você não consegue uma comunicação via telefone, não consegue uma comunicação via e-mail, e enquanto isso você não tem como provar que está casada. E vou ficando mais nervosa. Bom, tá aí, portanto, a situação que está sendo vivida por esse casal aqui da Vila Brasilândia. 31 anos de casamento, José e a Raimunda querem comprovar oficialmente que continuam casados, o amor continua, só que papel até agora nada. Só que papel para provar que a gente junta é uma coisa, né? Só que quando chega nos lugares para resolver, o que precisa? Documento oficial. Documentação oficial para poder provar, né? Quer resolver logo? Quero resolver logo. Bom, pelo jeito que a mãozinha tá dada aqui, vocês querem continuar casado, né? Aí quem sabe a gente não ganha uma festa de casamento grande, né? Ah, rapaz, vocês estão vendo que a Raimunda é uma pessoa que quer realmente comemorar oficialmente esse casamento que aconteceu há 31 anos atrás. E se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Eu vou te ajudar num raciocínio. Pensa junto comigo. A gente vai no cartório, assina, carimbo, paga lá no guichê. E aí esses documentos, o que acontece com eles? Que caminhos esses documentos percorrem? Antigamente não tinha computador. 30 anos atrás eu penso que estava mais ou menos no meio do caminho entre o antigo e o novo. Os computadores ainda estavam chegando. Mas os cartórios aqui do Brasil há 30 anos atrás ainda não tinham. Não tinham computadores. Não tinham. Então o que acontecia? Você assinava e isso ia para um livro. E esse livro ia para um arquivo dentro de uma sala que, se fosse bem cuidada, seria brilhando, bonitinha, dedetização, tudo certo, sem teia de aranha. Se não fosse bem cuidada, ficava aquele livro amarelo, páginas amarelas, ficava tudo velho, caindo aos pedaços. Gente, foi para lá que esse documento de vocês, acredito eu, acabou sendo encaminhado. Quer dizer, será que foi? Aí eu pergunto pro casal aqui, vocês estão mesmo casados? Há 30 anos? Estamos. Sim. Tem certeza? Olha os Tenho olhinhos da certeza. Raimunda, lógico. Foram separados por filhos? uma certidão, Brito. Quantos filhos vocês têm? 3. Bom, Tanuri, não existe nenhuma dúvida quanto à natureza do sentimento e tal. Agora, cartório é uma coisa que a gente tem que confiar, né? O que será que aconteceu com esses documentos, com essa certidão deles? Veja, Brito, pelo que os consumidores estão falando, com certeza, no dia que eles casaram, teve também mais 5 casamentos. E eu acho que o responsável pelo serviço notarial, ele não registrou no livro de casamento, no caso, a união deles. Deve ter sido isso que aconteceu. Agora, de qualquer forma, houve um erro, o cartório é responsável e o próprio cartório, ele assume isso, falando que a pessoa, então, que estava no dia, não registrou. Vou até mostrar aqui, Brito, porque veja, nós temos documentos que estão por exemplo, na identidade da Raimunda. Na identidade da Raimunda, quando ela tirou, antigamente as identidades vinham aqui com a certidão de casamento. Então está aqui a CC, a certidão de casamento, o livro, a folha 59 e número do registro, do assentamento. Mas você tem esse número, tem o número da página do Sim. livro, tem tudo. Como não existe? Então, é o momento misterioso, é a hora eu que também aquele sou casada só no funcionário... civil, Raimunda. E quando eu lembro, eu sou casada há quase 17 anos, e eu lembro até hoje, quando você vai lá, além dos papeizinhos, tem o livro que você assina. Sim, tudo bem, Ana, mas... Você e Pode falar. as suas Sim, Agora, testemunhas. há 2 anos atrás, até a Raimunda foi lá no cartório, não foi, Raimunda? Por causa do FIES do seu filho? Eu não cheguei aí até o cartório. Ah, eu você não pedi. foi? Você pediu? Mandei as documentação pelo correio, paguei o valor e eles me devolveram a documentação, que foi a Xerox, né, que eu mandei, Xerox. e devolveram o dinheiro da minha conta novamente. Sem Porque não registro. encontrou nada. Sem registro. Nada encontrou. consta. Agora, com a, veja, Xerox, com a Xerox, você não consegue dar entrada no FIES, é isso? Não, Não. tem que ter a original
E a original você não consegue porque não existe. Porque não existe nenhuma assinatura lá, não tem nada. Ó, gente, tem uma outra leitura dessa história também. A gente está falando aqui, a preocupação em cima do registro de casamento deles. Estão casados, mas não estão, no papel e tal. Mas a outra leitura, olhando pelo outro lado, o filho deles precisava desse documento, dessa cópia da certidão de casamento dos pais, para poder requerer lá o financiamento estudantil. E ele não conseguiu fazer por falta desse documento. Certo, Tanuri? Isso. Então tem que ser resolvida essa situação. Tem que ser resolvido porque, veja, ela descobriu por acaso. Por acaso, ela poderia ficar a vida inteira sem saber, né? Sim, isso mesmo. Porque qual é a história? Eu estava conversando com o casal, o José ele veio primeiro, ele veio do Ceará, veio trabalhar em São Paulo. Depois, ele conheceu lá numa viagem, voltou lá, conheceu a Raimunda, não é isso, Raimunda? Isso. E trouxe ela para casar, ou seja, ela veio para São Paulo para casar com o José. Foram lá no cartório. Na época, os familiares moravam lá, no distrito de Mongaguá. E o que aconteceu? Se casaram perante testemunhas, perante juiz de paz e, na verdade, descobriram recentemente que não estavam oficialmente casados. Agora, o que mais surpreende, Brito, Ana, Ticiane, vocês que estão em casa, é o seguinte. A Raimunda, ela procurou a Defensoria Pública porque ela precisava de um auxílio jurídico para interpelar o cartório. Entrou com um questionamento, com uma notificação e obteve uma resposta do cartório. Agora, olha a resposta do cartório. O que diz o pessoal lá? Olha isso, Brito. O registro número 498 do livro B03, do ano de 1983, refere-se a outro assento de casamento. Desse modo, acredito que houve equívoco do oficial responsável à época, o senhor Francisco Fioramonte, que expediu a certidão de casamento, mas não registrou o ato no próprio livro. Nesta ordem, não se trata de recusa na expedição da certidão, mas sim de impossibilidade de emissão de certidão que não consta com lastro registral. Resta claro, portanto, que se houve falha, esta foi cometida pelo oficial responsável à época, que de forma negligente deixou de inscrever o casamento no livro próprio. E isso veio do próprio cartório. Isso, mas assim, fala pronto, a culpa. Ele errou, mas o cartório não tem nada a ver, então a gente não pode ajudar. É um serviço baseado na confiança. A gente vai, assina, tem os carimbos lá, paga lá e tal, e a gente confia no que eles vão fazer dentro do cartório. Vamos ligar nesse cartório para saber o que aconteceu, onde é que foi parar esse moço, é o Francisco, o nome dele, né? O funcionário do cartório, que, segundo palavras do próprio cartório... Na época, há 30 anos atrás, né? Hoje já é outra pessoa. Foi negligente nessa documentação aí, não registrou, não passou o registro para os livros. E veja, Brito, nós temos que deixar bem claro a responsabilidade do cartório, ainda que seja lá atrás, em 1983, de um funcionário. Porque, existe até uma lei federal que regulamenta os serviços notariais e de registro. Porque, veja, nós brasileiros, se não confiarmos nos serviços de cartórios, nos serviços notariais e de registro, como nós vamos confiar em outros serviços públicos? Sim. Está aqui no artigo 4º. Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. É a Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Ou seja, os cartórios têm que prestar serviços adequados, seguros, eficientes. Alô? Alô? É do cartório? Isso, é do cartório. Quem tá falando? Gabriel. Gabriel, tudo bem? Aqui é o Brito Júnior, da Patrulha do Consumidor, do programa da tarde da Record. A gente está ao vivo agora, nesse momento, recebendo aqui o caso de um casal que está casado já há 30 anos, mas que teve um problema com uma documentação quanto à certidão de casamento deles. Eu vou te passar agora para o Sérgio Tanuri, que é especializado na defesa do consumidor, do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, e ele vai te explicar melhor, tá bom? Obrigado, Gabriel. Gabriel, boa tarde. Tá me ouvindo bem, Gabriel? Gabriel? Eu acho que ele assustou e foi chamar outra pessoa. Eu acho que ele falou 1 minuto. Boa tarde. Aí. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Luiz, é o oficial do cartório. Oi, Luiz. Boa tarde. Aqui quem fala é Sérgio Tanuri, eu sou coordenador do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Nós estamos agora ao vivo para todo o Brasil, aqui no programa da tarde, na Patrulha do Consumidor. E nós estamos com o caso da Raimunda e do José. A Raimunda e o José estiveram aí no cartório de vocês em 1983 e se casaram aí no civil.
perante 4 testemunhas. Só que o que acontece? Eles descobriram, o casal descobriu, que não foi registrado à época o casamento deles. E na verdade eles estão precisando da certidão de casamento, porque o filho deles está na faculdade e precisa do financiamento estudantil, o FIES. E descobriram que não tem essa certidão de casamento, vocês não registraram. Tem até uma resposta oficial aí, que vocês mesmos expediram, falando que não foi registrado e colocando aí a culpa, vamos dizer assim, no responsável à época, o senhor Francisco Fioramonte. Então, o que a gente precisa saber é como que o cartório vai proceder para regularizar a situação do casal que está aqui. Bom, doutor, a questão é a seguinte, se eu me recordo bem do caso, foi eu mesmo que respondi esse ofício e, se eu não me engano, eu fiz um ofício encaminhado à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Isso mesmo. Correto? Procede? É isso mesmo, Isso. Correto, Luiz. Informamos na época que, no caso, não foi constatado o registro nos livros da serventia. No caso, restou, então, a resposta no ofício de que o casal, munido da certidão, poderia, através de um procedimento previsto em lei, solicitar a restauração desse assento junto ao juiz do corregedor permanente. E eu acredito que essa seria a solução administrativa mais célere para o casal para poder resolver a questão. De fato, como o senhor deve compreender, e como foi explicado até para a Defensoria Pública, fica difícil, neste momento, eu fornecer uma certidão de um assento que eu não tenho. Como o senhor deve bem saber, nós expedimos certidões com base nos livros do registro. Tá, como mas veja, Luiz, no acervo à época que não havia o assento, não havia como emitir a certidão. Então, foi somente a recusa em fornecer a certidão foi baseada em que não havia documento hábil para que pudesse ser fornecida a certidão. Girou simplesmente em torno disso. Tá. Ô Luiz, é o seguinte, por um erro do cartório, há 31 anos atrás, não foi registrado. E aí, ó, existe a cópia do registro civil aqui do casamento, existe também documentos como a identidade da Raimunda, no qual consta o livro, ou seja, essa certidão, ela saiu do cartório com uma certidão e foi tirar a identidade. Ela não foi registrada aí por um erro do cartório de vocês. Então, mas, doutor, a gente quer saber como que vocês vão solucionar, porque ela precisa, nem que se for a partir de agora, uma certidão de casamento. Volto a lhe dizer, no caso eu não tenho como fornecer uma certidão porque eu não tenho assento no meu livro. Como foi até informado para a Você Defensoria, não tem acesso aos seus livros? Muito provavelmente foi um erro cometido pelo responsável à época. Mas esse tipo de erro, que é claro que ele não pode ser comum nos procedimentos cartorários. Tá. Mas erros existem e eles são passíveis de correção. Esse tipo de correção, infelizmente, eu fico impossibilitado de praticar diretamente aqui na serventia. O que não exime, o que não significa que não possa ser feito perante ao juiz corregedor do cartório. Tá. E foi isso que nós tentamos explicar nesse ofício encaminhado à Defensoria Pública. Ok, Luiz, é o seguinte, vamos ser objetivo. Eu vou sugerir a seguinte proposta. Com relação ao passado, a eventual questionamento, ao juiz, que depende de petição na justiça, nós vamos deixar de lado. Ela precisa ter uma certidão de casamento. Por quê? O filho dela depende, para cursar a faculdade, do FIES. E o FIES exige a certidão de casamento dos pais. A minha sugestão é o seguinte, se o casal for aí no cartório e se casar, mesmo com a data de hoje, vocês arcam com os custos dessa certidão de casamento? Bom, doutor, como o senhor bem deve saber, a lei civil impede que uma pessoa já casada case novamente. Na verdade, o caminho a ser buscado não passa pelo novo casamento. Peraí, mas se ela está casada... O que passa é para uma restauração de um livro do registro civil em razão de um erro cometido pelo oficial à época. São coisas completamente distintas, o senhor há de concordar comigo. Mas é perfeitamente possível, doutor, que o casal vindo aqui, nós passamos pessoalmente toda a orientação de como eles devem proceder junto ao nosso juízo corregedor, para que ele aprecie o caso e dê a solução para que possa fazer a restauração. As normas de serviço da Corregedoria no Estado de São Paulo tem todo um regramento que permite correções dessa natureza. Tá bom. Basta que o casal compareça aqui munido desse documento. Tá bom. Ô Luiz, então é o seguinte,
nós da Patrulha do Consumidor, nós vamos com o casal aí no seu cartório, em Mongaguá, e nós vamos conversar com você para que você faça todos os procedimentos e oriente o casal a tirar a certidão de forma mais breve possível, porque eles estão sendo prejudicados. Então a Patrulha do Consumidor está indo aí, o Carlos Cavalcante está indo aí com o casal. É bom apenas deixar muito claro o seguinte, nós vamos fazer toda a orientação de como é possível fazer a restauração desse tipo de assento. Como eu disse para o senhor, eu não tenho autonomia, tão pouco administrativa e tão pouco do ponto de vista legal, para poder fazer a correção de ofício. É claro que todos os documentos que o casal puder trazer comprovando para que tenha um lastro da prova desse casamento, eles serão autuados, processados e encaminharemos ao juízo corregedor permanente, que certamente, apreciando a questão de uma forma administrativa, poderá ou não autorizar esse registro. Acredito até que o nosso juízo corregedor vai querer até ouvir o casal, que poderá, de uma forma direta, em contato direto com o juiz, fornecer mais algum tipo de informação complementar para que o juiz se convença de que foi cometido um erro, mas que é perfeitamente passível de correção. Eles podem levar os filhos lá também, como documento, né? Claro, são 30 evidente, anos de casado qualquer documento hábil que possa trazer para comprovar, eu até sugiro, eu não sei se é o caso, se há um documento original dessa certidão à época. Esse documento original, se houver, ele é de suma importância para esse tipo de correção. Você tem, Raimunda, uma cópia do documento original, ou o documento original em si guardado, quando você saiu do cartório, você levou algum documento lá em 1983? Sim, levei o original. Mas você tem esse, tá você com tem você? hoje com você? Não, Só o Xerox. Isso- só a Xerox, porque... Por isso que você precisa da segunda via. É, por isso que eu tô entrando com pedido de segunda via do certificado Então, de casamento, realmente, né? Para teu filho poder estudar, né? Para Você poder poder fazer fazer a o matrícula, né? financiamento. Isso. Realmente é um dilema, viu, Luiz? E nós Não, vamos mas não pegar há problema, todos os doutor. Eu documentos entendi que ele só para tem ir a aí para cédula. resolver Mas esse como erro. Eles têm a cédula de identidade original e, por óbvio, a cédula de identidade ela foi extraída com base em uma certidão, esse elemento acredito que será mais que suficiente para formar um juízo de convicção do juiz corregedor a ponto de autorizar a correção do assento. Ótimo, Luiz, porque é o seguinte, as identidades originais vocês têm, não tem? Temos. Então é o seguinte, ó, aqui ó, a Raimunda tem, no qual consta a certidão de casamento, o livro, as folhas, tá aqui a certidão da Raimunda, Gente, mas ela tem também o no do Xerox. José, também tem aqui, constando as folhas. Então nós vamos reunir toda a documentação, nós vamos acompanhar o casal para resolver esse problema que foi causado pelo cartório há 31 anos atrás. Porque ela Mas tem nós o vamos Xerox, acompanhar. né? Como pode você ter o Xerox? Eles pedem a original, só que ela tá com a Xerox com ela. Nós chegamos Muito pela louco. primeira vez à condição maluca, burocrática, de ter que reunir uma série de documentos para obter um documento. Pois E é. no cartório ainda. Mas será feito, se é Com necessário. certeza. Que Muito bagunça. obrigado pela atenção, Luiz. E nós estaremos fazendo uma diligência aí, junto com a Patrulha do Consumidor, acompanhando o casal. Sim, serão muito bem-vindos, nós podemos passar todas as orientações necessárias e acredito que, submetida à apreciação do juízo corregedor local, a restauração do assento será perfeitamente possível. É claro e evidente, volto a dizer, a resposta final sempre depende de um pronunciamento do órgão superior hierárquico do registro. E, no caso, não tem autonomia para a decisão. Mas acredito que os elementos que forem trazidos serão suficientes para que ele autorize o registro. Ok, obrigado, Luiz, que é o oficial do cartório em questão aqui, nesse caso da Patrulha do Consumidor. Você vê como é que é o negócio. O carimbo do cartório, tudo que sai lá do cartório, que a gente usa, né, é uma chancela, é uma garantia, é uma materialização de uma virtude, de um sentimento que a gente não enxerga, que é invisível e que se chama confiança. Quando a gente tem lá um carimbo, é a materialização da confiança de que aquele negócio está sendo bem feito, de que aquele casamento realmente existiu, de que uma pessoa realmente nasceu. Mas nesse caso, por negligência de um funcionário lá do passado, essa materialização não aconteceu. Mas eu vou dar um conselho a vocês. Façam uma festa, reúnam a família, os amigos novamente, aproveitem essa situação estranha para, quem sabe, renovar os votos de um feliz casamento, e a gente vai acompanhar tudo isso. Esse documento vai sair para o filho de vocês poder finalmente ter o financiamento lá na faculdade. Obrigado aí, Raimunda e José, trouxeram um caso inusitado para a Patrulha do Consumidor. Boa Mas sorte. hoje, Obrigado.
Hoje. Obrigada. Muito obrigado. A Patrulha do Consumidor está completando 24 anos. A Patrulha não, o Código de Defesa do Consumidor. A Patrulha está há menos tempo aqui, mas vai chegar nesses 24 anos com certeza. O Código de Defesa, que é um grande avanço para o consumidor brasileiro que tem conhecimento dos seus direitos. E é isso que o Tanuri vem explicando aqui dia a dia e acho que as pessoas estão aprendendo. Espero que você preste atenção e não só fique torcendo para que os casos sejam resolvidos, mas que você aprenda também quais são os seus direitos e como reivindicá-los. Então hoje a gente vai fazer aqui uma coisa diferente. Um quiz sobre o Código de Defesa do Consumidor, de conhecimentos, com a nossa plateia. Nós vamos ter as pessoas aqui que vão ser selecionadas pela Ana Hickman e pela Tiziane Pinheiro. Levantar? Vamos lá? Vocês podem pegar 10 pessoas aí da plateia. Cada uma pega 10, tá? Vamos lá. Se E quer fazer essas uma de cada pessoas... lado? Olha lá, isso. Vai pra lá, eu pego aqui. Com licença, Raimunda, José, Tanuri, vem cá comigo aqui, porque esse quiz vai ser interessante, porque a gente vai saber se a galera aqui da plateia está aprendendo mesmo as coisas do código, os seus direitos. Então, o que vai acontecer? As 10 pessoas vão formar uma fila aqui, as outras 10 pessoas uma outra fila aqui, onde tem esse botão, ó. Vocês vão ver aqui que tem um móvel, um botão, um microfone. Tem aqui um luminoso que vai acender. Quem apertar o botão primeiro vai responder as perguntas que nós vamos fazer. Se a pessoa acertar a pergunta, ela vai receber R$100 de prêmio. Se ela errar a pergunta, ela não ganha os R$100, mas ela ganha um Código de Defesa do Consumidor para estudar um pouco mais em casa. Não é boa, Ana? Perfeito. Agora eu queria chamar quem eu escolhi, quem eu chamei, formasse uma fila exatamente nesse púlpito aqui. Por favor, todas as pessoas que eu escolhi. Dá uma olhada quantas pessoas tem aí pra ver. Eu já contei 10 pessoas. Cadê as meninas que eu escolhi? Tá faltando a minha turma. 6, 7. Cadê as meninas que eu chamei? 8, 9, 10. Olha lá. Vamos ver aqui. 1, 2. Deixa eu ver. Vem aqui. 3. 4, vem aqui atrás, por favor. 5. Aqui nós temos, pode vir mais pra frente, vai ficar bem pertinho. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Falta uma. Vem aqui alguém. Eu tenho as minhas 10 aqui. Essa turma. Pode vir mais pra frente, gente. Assim, ó. Quem quer brincar? São as 10 pessoas da plateia selecionadas pela Tiziane contra as 10 pessoas selecionadas pela Ana da plateia. Isso, fica aí. Tá? Uma competição, um quiz de conhecimentos gerais a respeito do Código de Defesa do Consumidor. Será que elas já sabem tudo mesmo? A gente vai saber. Vamos começar o nosso quiz valendo R$100 para cada acerto ou um código de defesa para cada erro. Logo depois do intervalo, já voltamos com o programa da tarde. Já estou com a grana na mão. É a partir de agora o nosso quiz de conhecimento sobre o Código de Defesa do Consumidor, que hoje está completando 24 anos. Você acha que é difícil a situação do consumidor brasileiro? Seria muito pior, mas muito pior, se não houvesse o código. Agora vamos ver se as pessoas aqui da plateia, se você de casa, vamos testar os conhecimentos para ver se o consumidor brasileiro está ficando cada vez mais esperto, cada vez mais preparado para enfrentar as situações do dia a dia. Nós temos aqui uma fileira com 10 pessoas da plateia que a Ana escolheu e outra com 10 pessoas escolhidas pela Tiziane Pinheiro. Isso aí. Assim, ó. Vamos fazer a pergunta, vocês vão estar com a mão aqui na orelha, mesma altura, tá? Como você chama? Damiana. Damiana. E você? Thaís. Thaís, tá nervosa, Thaís? Só um pouquinho. Só um pouquinho, viu? Ela tremenda aqui. Fique calma, não se preocupa. Fazer a pergunta e vocês têm que esperar a palavra mágica que é valendo. Quando eu disser valendo, vocês têm que apertar o botão. Quem apertar primeiro vai responder. Acertou, leva R$100. Errou. Aí vai ficar com o Código de Defesa para estudar um pouco mais. É isso aí. Tá bom? Tem lembrancinha, olha que chique. Vamos à primeira pergunta, valendo R$100 ou o código. Mão na orelha. A pergunta é assim, ó. O consumidor mandou um aparelho, ainda na garantia, para assistência técnica. Qual é o prazo máximo para que o produto seja consertado? Alternativa A, 20 dias. Alternativa B, 30 dias. Alternativa C, 90 dias. Atenção. Valendo! Damiana, qual a tua resposta? 30 dias? 30 dias? Alternativa B? Isso. E aí, Tanuri?
Ela está certa. Resposta correta. Biana, Aqui, muito ó. bem. R$100 pra você. Parabéns, linda. Pode voltar pro seu Porque lugar. e vamos dar a explicação, Ticiane. É 30 dias porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz claramente, se um produto está com defeito e vai para a assistência técnica tem que resolver no prazo máximo de 30 dias. E temos também que lembrar o artigo 26, que todo produto durável tem 90 dias de garantia legal. Então, já que ela não teve o conhecimento apurado para dar a resposta certa, Ela seria ficou bom com que... medo de bater, mas vai levar o Código de Defesa do Consumidor para poder estudar um pouquinho mais e chegar com mais segurança da próxima vez. Obrigada. E você, como é que chama? Marisete. Marinete? Zete. Marisete, bem-vinda. E você? Bianca. Bianca, que tá sempre aqui na nossa plateia. Bom, vamos lá. Meninas, prestem atenção. Valendo R$100, a pergunta é a seguinte. Se o produto com defeito, ainda na garantia, passar de 30 dias na assistência técnica, o consumidor pode, opção A, pedir para ser reembolsado em dobro. Opção B, pedir a troca por um produto de outra marca. Ou C, pedir o dinheiro de volta ou um produto novo. Eu não falei valendo? Não, é o grito. Tá vendo? Não se Vocês preocupa, Marisete, não se Tem preocupa. gente que é afobado. Mãozinha atrás da orelha. 1, 2, 3, valendo! Bianca, agora foi você. Letra C. Letra Letra C, C. pedir o dinheiro de volta ou um produto novo? E aí, Tanuri, tá certo ou errado? Está certo. Parabéns! Parabéns. R$100 pra você. Já aconteceu isso com você? Por isso que você sabe? Ou Não. você prestou atenção É aqui? porque eu assisto bastante programa. Tá vendo? Muito bem. E só E ela mais sempre bem. está aqui com a gente também. Você viu? Ela presta atenção, porque a gente sempre fala aqui, porque também, de acordo com o artigo 18, se um produto está com defeito e passou os 30 dias não foi resolvido esse defeito, o consumidor pode exigir alternativamente a sua escolha, o dinheiro de volta, a substituição por outro da mesma marca ou modelo ou um abatimento proporcional do preço. Bom, e Parabéns. você vai levar o código Parabéns. de presente pra poder Tem que estudar um estudar. pouquinho mais, muito prazer. Eu não Tem que ganho um estudar beijinho, mais. não, Lá. já foi embora, ela ficou de mal de mim porque ela não conseguiu bater. Ah, beijinho. Ó, Muito tem que obrigada. Como é que você Atenção, chama? gente. Atenção, porque agora, nesse momento, Dani Calabresa está pronta aqui para participar também, Mas ela ficou loira? junto com Elba Ramalho. Joelma aqui, ó. Joelma. Vamos lá. Bom, vamos conhecer as meninas. Como é que você chama? Sueli. Sueli. E com Sueli. você, Tice? E você? Albanisa. Oi? Albanisa. Albanisa, que nome diferente, bonito. É, obrigada. Albanisa. Então vamos lá. Eu vou para a terceira pergunta do quiz. Vocês podem levantar as mãos, por favor, pertinho da orelha. Isso. Olha lá. O consumidor comprou um produto por telefone, mas quando foi entregue, ele se arrependeu. Qual é o prazo para cancelar a compra do produto? Alternativa A, 72 horas. Alternativa B, 15 dias. Ou alternativa C, 7 dias. Valendo! 7 dias. 7 dias? E aí, Alternativa C. Tanuri? Ela falou alternativa C e ela está exata. Parabéns! Parabéns! R$100. Parabéns! Segundo o artigo 33 e 49 do Código, se a pessoa Parabéns. compra um produto por telefone ou por internet, tem até 7 dias a partir do recebimento do produto para devolver a mercadoria e pedir o dinheiro de volta. É o chamado direito de arrependimento. Que Muito maravilha. bom, parabéns. Viveu alguma situação Beijo. desse tipo ou só no conhecimento que está obtendo aqui? Não, Pode ir, no pode ir. conhecimento eu já vivi. Já passei. Perfeito, Dani Calabresa. Valeu, Obrigada parabéns. pela participação e sempre bem-vinda. Próxima pergunta é para... Como é que você chama? Perla. Perla. A Bela, ela parece a Elsa da Frozen. Ó. Olha que lindo. E qual é seu nome? Neia. Leia? Neia. Leia. E a pergunta é o seguinte. Você bem deixa o pertinho. carro no estacionamento do supermercado e quando volta percebe que o seu carro foi furtado. Sumiu o carro. O supermercado pode ser obrigado a ressarcir o veículo? Pode? Alternativa A, sim. Eu posso exigir que o supermercado arque com o prejuízo. Alternativa B, não. Havia uma placa na entrada dizendo que o supermercado não se responsabilizava. Ou alternativa C, não. O supermercado só se responsabiliza se for roubo à mão armada. Atenção, valendo! Alternativa B. B.
P de bola? Tanuri, tá certo ou errado? Brito, tem que falar que ela tá errada. Então a gente pode dar oportunidade pra Leia. Você sabe a resposta certa? C. Alternativa C, será, Tanuri? Também está errada, Tiziane. Não é a alternativa C. Essa era complicada, essa pergunta. Essa era uma pergunta complicada, mas a resposta correta era A. Sim, eu posso exigir que o supermercado arque com prejuízo. Por quê? De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o supermercado é um fornecedor de serviços. E todo fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores. Então, aí no caso, uma vez que o carro foi roubado dentro do estacionamento do supermercado, ainda que o estacionamento seja gratuito, o supermercado sim deve arcar com os custos da reparação do veículo. Bom, nenhuma das duas acertou, eu agradeço a participação de vocês, mas vocês precisam estudar mais, que estudar. prestar mais atenção no programa. Posso só... Ela queria só contar uma coisa que aconteceu. Tive um amigo que ele foi vítima de roubo no estacionamento de um shopping, que o estacionamento era gratuito, e o shopping não arcou com prejuízo. Então, Sim, por mas isso tá que errado o shopping. Se o seu amigo ingressasse na justiça com uma ação de reparação de danos, com certeza a justiça ia dar ganho de causa para o seu amigo baseado no Código de Defesa do Consumidor. Porque ainda que o estacionamento seja gratuito e ainda que tenha aquelas placas que falam não nos responsabilizamos pelo veículo ou por objetos deixados no interior do veículo, isso não tem valor jurídico, porque o Código diz que é responsabilidade do fornecedor. Às vezes a gente tem que até assinar, né? Quando eles falam que não se responsabilizam por objetos dentro do carro, a gente tem que assinar. Essa assinatura não vale nada, né, Não Tanuri? vale, Tiziane. A partir do momento que você deixa o carro no estacionamento, você está transferindo a posse do seu carro, a guarda para o dono, para o gerente, para o estabelecimento lá, que é o estacionamento, e ele é responsável pelo veículo. Bacana. Então, que Obrigada, pena, meninas. Muito bem, muito Obrigada, prazer. viu? Prazer. Obrigado, senhoritas. Beijinho, beijinho. Vamos para a próxima dupla. Como é que você chama? Carla. Carla. Isso. E você? Sérgio. Sérgio. Vamos lá. E a pergunta para vocês é a seguinte. Podem colocar a mão atrás da orelha. Um consumidor em um bar toma uns chopes a mais e quebra 2 canecas. O dono do estabelecimento tem direito a cobrar pelo prejuízo? Opção A, não. Como ele pagou os 10% de taxa de serviço, não precisa pagar pelo prejuízo. B, sim. Se não pagar, o consumidor pode ser processado por danos materiais. Ou C, sim, o comerciante pode exigir um cheque para cobrir o prejuízo. Valendo! E aí, Carla? A? Opção A? Isso. Você chutou, né? Chute. Mas foi assim, aquele chute tão rápido. E aí, Tanuri, é a opção A? Não, Chutou Ana, bem não ou mal? é. Ela chutou mal. Ah, Tá então errado. Então peraí que a gente vai dar a oportunidade pro Sérgio. Você sabe qual é a resposta? É a B. Opção B, Tanuri, tá certo? Está exata. Aê, Sérgio! Parabéns! Ó, Sérgio. Você sabia ou 100 você reais. chutou? Eu sabia. Sabia, né? Olha, Muito ele tentou bem. bater, só que não deu. E você Mas ajudou peraí, um pouquinho fica mais. aqui. Peraí. Fica aqui que a gente vai O que diz o querer código? saber Em do questão, Tanuri. o dono do estabelecimento ele pode exigir o ressarcimento por qualquer bens dele que foi quebrado pelos consumidores. O que não pode exigir é constrangimento, tipo exigir um cheque calção, cheque em branco, isso não pode. Mas o consumidor que causa algum tipo de prejuízo a um restaurante, a um bar, ele tem sim o dever de pagar, porque senão ele pode sofrer com uma ação de ressarcimento. No caso. Sabe Bacana. tudo esse Tanuri. Pode voltar, Sérgio. Muito Obrigada. prazer, gente. Olá, tudo bom? Prazer. Como é que você chama? Elaine. E junto com você, Tice? Como você Bruna. chama? Bruna. Vamos lá, Bruna. Ó, pode colocar a mãozinha na orelha. Você chega no restaurante para almoçar com a família e o garçom coloca o couvert na sua mesa, sem falar nada e sem perguntar se vocês querem. No final da refeição, você pede a conta e descobre que o couvert foi cobrado por cada pessoa da mesa. Você é obrigado a pagar? Alternativa A. Sim, se comer o couvert, tem que pagar. Alternativa B. Sim, você deveria perguntar assim que o garçom colocou o couvert na mesa. Ou alternativa C. Não. Se o couvert foi colocado sem pedir, é amostra grátis. Valendo! E aí, Bruna? A resposta é a Ó o chute, vai lá. C. E aí, Tanuri? Chutou certo. Aê, Chutou Bruna! certo. Parabéns! R$100 pra Bruna. R$100 pra você. Parabéns! Veja,
Os estabelecimentos que cobram couvert, eles devem informar os clientes que o couvert é opcional. Porque o que acontece, os restaurantes eles chegam e já vão despejando couvert nas mesas dos consumidores. Aí na hora da conta vem lá o preço do couvert pelo número das pessoas da conta. Agora, isso não é permitido porque o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor diz que se o cliente não foi informado previamente que o couvert era pago, isso é considerado amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Que bacana. Tanuri, olha só, a Elaine aqui do meu lado falou o seguinte, ela não conseguiu apertar, mas ela sabia a resposta porque já aconteceu com você, não é isso? Já aconteceu comigo. É mesmo? Eu fui num restaurante e eles colocaram um patezinho com umas torradas antes, né? E eu achei estranho aquilo. Eu falei, eu não pedi, mas eu tava com uma criança de 4 anos, que eu tenho uma filha de 4 anos. E ela queria pegar. Aí eu falei, não, filha, eu não sei como que funciona e tal. Aí eu chamei o garçom, ele tirou. Eu falei, agora você vai deixar, porque foi uma criança que viu. É um constrangimento, Aí é um constrangimento, eu tava com uma criança. Então, quer dizer, ele falou, tudo bem, quando veio a conta, tava me cobrando. Eu falei, eu não vou pagar. E aí você não pagou? Não paguei, mas ele não questionou. Aí eu percebi, então, que é um direito meu. Se ele não quis brigar pela situação, então, se eu ficasse calada, eu ia pagar. Mas como eu reivindiquei os meus direitos, ele deixou pra lá. Fez muito Você bem. fez muito bem, muito exerceu bem. os seus direitos. Porque ele não avisou nada. Não avisou nada. É a amostra grátis de acordo com o código. O couvert, às vezes, é muito bom. O couvert. Tem restaurante que a gente vai que o couvert é melhor que a comida. É verdade. Mas é meio que uma armadilha, né? Se você não tiver esperto nessa hora, É o você tal do pode ter que couvert pagar. artístico, que você pode ou não querer. Você paga Mas- até a música, né? Exatamente. Agora, você sabia da resposta, mas mesmo assim vai levar para poder saber ainda mais sobre os seus direitos. Muito obrigada, viu? Parabéns. Muito bem. Pode ir, Bruna. A fila andando aqui no nosso quiz do Código de Defesa do Consumidor. Quem são essas gatas? Como é que se chama? Ana. Minha Ó, xará! E você, qual é o seu nome? Joyce. Joyce. A Ana já veio com o dedo, com a mão na orelha. Mas ela tá preocupada da hora que eu chamei, que ela tá lá atrás da fila. Mas, ô Ana, vai ser pergunta difícil? Eu falei, vai ser sobre o Código de Defesa do Consumidor. E a pergunta é a seguinte, presta atenção, hein? As duas. Você foi a uma loja, escolheu uma camisa, comprou. Ao chegar em casa e analisar melhor, você percebe que não gostou tanto da cor. Ah, não combina com as coisas que eu tenho. A loja, nesse caso, é obrigada a trocar a camisa? Alternativa A, não. A loja só troca se quiser. Alternativa B, sim, a loja é obrigada a trocar até 30 dias depois da compra. Ou alternativa C, sim, a loja é obrigada a trocar até 7 dias depois da compra. Atenção, porque está valendo! Joyce, qual é a resposta? Alternativa C. Alternativa C, será, Tanuri? Está errado. Está errado, não é a C. É a minha chance. É sua chance. Eu acho que é a A. Ah, Ai, meu Deus. e aí, A Tanuri? senhora está certa. Correta. Alternativa Leva! O abraço Agora- de Ana Hickman e mais 100zinho. Tá Muito feliz? feliz. E minha filha tá me vendo, ela Então quer falou, dizer- Manda um "Ah, mãe, beijo, tira dona foto pra Ana." Ana e tudo. Vamos tirar foto sim no intervalo, a gente vai tirar foto sim, mas espera aí, a senhora acertou e eu queria saber do Tanuri. Então quer dizer que a loja, nesse caso, só precisa trocar a camisa, a peça em questão, se quiser. Se quiser, isso mesmo, Ana. Por quê? De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os comerciantes só são obrigados a trocar um produto se ele estiver com defeito. O que acontece é que é uma praxe no comércio, por mera liberalidade, eles trocam o produto para atrair a clientela, cativar a clientela. Mas, de acordo com a lei, a obrigatoriedade é se o produto estiver com defeito, aí sim é possível exigir a troca. Muito Interessante bem. saber essas coisas, né? A gente fica mais Meninas, preparado. muito obrigada. Prazer, Xará. Pode voltar para o seu Parabéns. lugar. Ô, Tanuri, a Joyce falou que já aconteceu com ela, só que o contrário. Quer falar, mesmo? Joyce? Eu consegui, a pessoa foi um presente, a pessoa não gostou, né? Aí eu levei na loja, a pessoa levou na loja, eu não gostei do presente. Eles foram e trocaram, sem defeito, sem nada. Então, isso é um Também. bom comerciante, trocou por mera liberalidade e com certeza ela, o próprio comerciante ou você vão voltar na loja. É isso aí. Olha, Joyce, eu vou te dar então o Código Pode da por aqui, Defesa por do favor, Consumidor para Ana. você aprender Prazer. mais, tá bom? Beijo. Muito prazer, meninas. Próxima dupla, como é que você chama? Maria da Paz. Maria da Paz. E você? Camila. Camila, vamos lá. Vamos lá, meninas, mão atrás da orelha. E a pergunta é a seguinte:
A bicicleta estava na vitrine e você entrou para comprá-la. Mas o vendedor disse que não havia em estoque e da vitrine não estava à venda. A loja pode recusar a venda? Opção A, não. Se a mercadoria está exposta na vitrine, pode ser vendida. B, sim. A loja pode exibir o produto na vitrine só para demonstração. Ou C, sim. A loja só vende o que quiser. Valendo! E aí, Letra Camila? B. Letra B? Isso. Você chutou ou você sabe mesmo? Mais ou menos. Então chutou. 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 Ela é boa de chute, Tanuri? Tiziane, o chute dela tá errado. Sua chance, Maria. Vamos lá, sua chance. É a Opção A? opção A. E aí, Tanuri? Ela está certa. Muito bem! Ela chutou. Parabéns! Ela chutou? R$100. Como é? Oh, muito obrigada. Vamos Você lá. Tá na chutou. vitrine, então quer dizer, tá na vitrine, Sabia? é obrigado a vender, Tanuri? Isso mesmo, Ana. Vamos lá. Você que vê um produto, tá lá na vitrine, aí entra, se o lojista não quiser vender, você pode exigir que ele venda, ou senão você pode até chamar a polícia, porque o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz lá claramente que se está exposto um produto, ele está para venda. Que bom. Pena que essa regra é só aqui no Brasil, não fora do Brasil também, viu, Tanuri? Ah, com certeza. Seria maravilhoso. Aninha, tem um livro Parabéns, aí? viu? Não pode, o Temos aqui, comerciante ó. não pode se recusar a vender um produto que está exposto. É isso que diz o código. Muito Ó, Camila, bem. pra você o Código de Defesa do Consumidor, pra você aprender mais, viu? Próxima Parabéns, dupla viu? aqui, como é que você Eliana. chama? Eliana, E você? bem-vinda. Obrigada. Sérgio, vamos lá. Ó, você pagou a mesma conta 2 vezes para uma empresa por causa de uma falha no sistema de cobrança dessa empresa. Neste caso, a empresa é obrigada a... Opção A, devolver exatamente o que foi pago a mais. Opção B, devolver em dobro o que você pagou a mais. Ou opção C, devolver o que você pagou a mais com juros. Coloca a mão na orelha os dois. Valendo! Sérgio, A, B ou C? C? E aí, Tanuri? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Sua chance, Eliana. Será que A? Não é A. Tá Não errado é? também. Ah, Os dois Os erraram. dois foram reprovados nesse exame. Os dois. Mas é difícil essa pergunta, né, É, Tanuri? essa questão vocês vão ter que estudar mais no código que vocês vão receber agora. Porque a opção correta é a B. No caso, aí teria que devolver em dobro o que você pagou a mais. Porque de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando um cliente é cobrado por algo que já pagou e tem um comprovante lá, e mesmo assim a empresa está cobrando indevidamente em dobro, o que acontece? O consumidor tem o direito de exigir a repetição do indébito. O que é isso? Exigir que a loja que está cobrando você indevidamente pague em dobro aquilo que você já tinha pago. E é bom vocês dois se conscientizarem disso, porque pode acontecer com vocês. E aí vocês têm que saber o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor para ficar mais fácil essa negociação, essa cobrança que vocês vão fazer. É verdade. Se houver erro, tá? Quando vocês têm a Obrigado. confiança, vocês têm propriedade para se defender. Ó, Muito tchau, prazer, Sérgio. viu? Prazer, viu? Podem ir pra obrigada. lá. Vocês podem pegar o código, tá? O livrinho com a produção ali. Tá bom? Obrigada. Bom, última dupla, como é que a senhora se chama? Dionísio. Dionísio. E você? Alta Maria. Alta Maria? Olha, você tá alta mesmo, hein? Vamos lá, menina. Só que não. Vamos à 10ª pergunta, valendo R$100 para as duas. Você escolhe os produtos do supermercado e apresenta um cheque para pagar a conta. Mas a Caixa se recusa e diz que não aceita essa forma de pagamento. Aqui, cheque. O supermercado tem esse direito de recusar o cheque? Alternativa A, não. O estabelecimento deve exigir o cadastro do cliente e aceitar o cheque. Alternativa B, não. O estabelecimento tem que aceitar qualquer forma de pagamento. Alternativa C, sim. Cada estabelecimento pode determinar as formas de pagamentos que aceita. Mão na orelha, valendo! Que isso? Não funcionou? Não, peraí. Vai de novo. Peraí. Alta Maria. As duas, As duas. elas não é no botãozinho preto, meninas. Alta tá aqui perturbada. não, é aqui, não é ó. aqui não, filha. Aqui A não, é senhora aqui. deu Aqui, ó, um vai seja tapa no aqui. negócio aqui? A senhora está correndo risco, esse negócio aqui, aciona a polícia lá. Nossa, é perigo. Meu Deus do Ô, céu. Brito,
Ô, Tici, vamos testar pra ver se o botãozinho tá funcionando? 1, 2, 3 e... O seu tá funcionando. Agora vamos no meu aqui. Só pra ter certeza, né? Tem que apagar a sua luzinha, ok? Tá funcionando. Então é no botãozinho preto. Aqui é tudo padrão FIFA, meu amigo. Então a pergunta já foi feita, você já sabe as alternativas. Mãozinha Tem atrás da certeza orelha. que saber a Põe a mão resposta atrás da vai ser orelha. na rapidez, batendo no botão. Atenção! Valendo! Ai, danada. É a primeira. A primeira? A letra A? E aí, Taruri, é? Não é letra A, tá errado. Ô, Tamaria, agora você tem tal chance. Falou que o botão não funcionou. Funcionou sim, mas tudo bem, que ela bateu primeiro. Mas agora você tem tua chance. Eu Fala. vou no chute. Vai, chute A, B ou C? C. C? Ela chutou certo, parabéns. E por esse chute correto, a senhora leva 100 reais. E a senhora vai estudar um pouquinho, Chutou mas certo, muito parabéns. prazer. dá um cheiro. Cada estabelecimento pode determinar prazer. as formas de pagamento que aceita. Tem uma lei que diz que aceitar ou não cheques é um direito de cada estabelecimento. As lojas, qualquer estabelecimento é obrigado a aceitar dinheiro. Agora, cheque e cartão não são obrigados. Agora, todo comércio, toda loja, todo estabelecimento, ele tem que ter um aviso logo na entrada, não no caixa, que não aceita os cheques ou até cartão de débito. Tem que ser exposto de forma visível logo na entrada. E também, o que não pode ocorrer é discriminação, aceitar cheques de um e não de outros, porque tem maus comerciantes que não aceitam cheques de pessoas que têm conta em banco recentemente. Boa, Aberta Tanuri. recente. O Tanuri, até para dar explicação do que é certo, o que é errado, ele fica nervoso. Já vai querer entrar dentro da tela, já quer bater no cara que tá fazendo errado. Tá certo, Tanuri. Tá certo. Podem voltar pra lá, meninas. Parabéns a quem acertou. Obrigada, Muito obrigada a meu amor, todos que obrigada. participaram. Obrigado, Tanuri. Obrigado. Amanhã tem mais Patrulha do Consumidor.